Minuto, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. O Jornal Rede Clube Cidade hoje recebe Marcos Rogério, senador por Rondônia e candidato ao governo do estado. Queremos agradecer a presença de todos, em especial da nossa presidente Gisele Maiorino Furtado, do prefeito de Porto Velho, Del Moraes, conosco também, ao vivo nessa noite. Também agradecer a presença do deputado estadual Rodrigo Camargo, e é uma noite de uma conversa sobre os resultados do seu mandato no Senado e também das propostas aqui para Rondônia. Marcos Rogério, seja bem-vindo ao Jornal Rede Clube Cidade, boa noite. Muito boa noite a você, Beatriz, ao Ibenon, prazer estar aqui, todo o time da emissora, uma honra muito grande estar ao lado aqui da nossa presidente do grupo, Gisele Maiorino, que é uma amiga querida e que eu devo uma visita há muito tempo, né? Conheço há tanto tempo. Mas, estou ausente e em débito. E confesso, deixa um abraço ao prefeito Léo Moraes, grande prefeito da nossa capital, doutor Rodrigo Camargo, que me dá a honra de dividir a chapa majoritária como vice-governador também. Muito bem, quero deixar também já o nosso WhatsApp à disposição da nossa audiência de Porto Velho, Vilhena, 69999819494. Senador, em 2022 o senhor já disputou o governo de Rondônia e agora retorna à disputa. O que mudou na sua visão sobre o Estado desde aquela eleição e o que o leva a tentar novamente? Olha, eu acho que assim, o Estado, ele, ao longo desses últimos 4 anos, né, eu ampliei a compreensão de que a gente precisa corrigir os rumos do Estado de Rondônia. Nós tivemos um cenário de agravamento da crise que hoje está presente nos mais diversos segmentos. Você tem uma saúde que não entrega, uma segurança pública que não protege, uma infraestrutura que não conecta, uma educação que não prepara para o futuro, que não valoriza o professor, que não valoriza o docente e a tua equipe técnica, outros setores que são vitais para o desenvolvimento do Estado, onde o orçamento público, o dinheiro, né, fruto da arrecadação do Estado, não chega na ponta. Ou seja, é um Estado que é rico, né, um Estado que vem avançando muito. Nós crescemos acima da média nacional, nós crescemos na casa dos 17%. Nosso crescimento foi superior ao crescimento econômico da China. Mas quando você olha do ponto de vista de entregas, daquilo que está lá na ponta acontecendo, o Estado está ausente, né? Então, o que me levou a ser candidato novamente a governador foi justamente a compreensão de que a gente precisa dar ao Estado de Rondônia, né, um novo caminho, né, onde faça com que essa prosperidade, essa riqueza que o Estado representa, ela possa chegar na ponta com entregas, onde as pessoas possam viver melhor, onde as pessoas se sintam realmente cuidadas, protegidas, amparadas pelo governo do Estado. Muito obrigado. São 18h25. E vamos então fazer agora, está conosco aqui ao vivo, como falamos no início do jornal, a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado, que vai fazer uma pergunta também ao nosso convidado, o senador Marcos Rogério. Senador, a segurança pública chegou a um ponto de preocupação muito grande em Rondônia. Há quem diga que o governo atual não apenas fechou os olhos para o avanço do crime, mas cruzou os braços e as pernas. O senhor concorda com essa leitura? E qual seria a primeira medida para retomar o controle? Olha, o primeiro passo é reconhecer que nós temos problema, e o problema é grave. Eu digo que a situação mais gritante para o Estado de Rondônia hoje é a situação da saúde, porque as pessoas estão enfrentando na pele a dor da ausência da assistência. Mas o maior desafio, né, do próximo governador é justamente enfrentar os problemas da segurança pública. E por que digo isso? Porque o Estado, ele sofre de uma paralisia que nos últimos anos ele não fez a recomposição de quadros. A Polícia Civil está operando hoje com 27% da sua capacidade, do seu efetivo, da mão de obra. A Polícia Militar hoje vive um colapso no seu efetivo. É triste isso. Nós temos hoje 3 mil homens na atividade fim. 3 mil homens na atividade fim. Quando você divide por 5, que são os turnos da Polícia Militar, você tem 600 homens, 600 policiais militares para cuidar de 52 municípios e mais de 100 distritos que esse estado tem. Ou seja, não tem polícia na rua. Não tem policiamento ostensivo na frente do comércio, na frente das escolas. A ronda nos bairros não está acontecendo. E detalhe, no próximo ano, nós vamos ter 574 policiais militares indo para a reserva. Aquilo que é caótico hoje, no ano que vem, vai ficar pior. Enquanto isso, você vê o crime organizado
ampliando a sua presença na capital e no interior, bairros, condomínios, cidades sendo ameaçadas e dominadas pelo crime organizado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, e nós temos um plano que foi desenvolvido ouvindo as instituições, ouvimos a Polícia Militar, ouvimos a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, nós precisamos de fazer a reestruturação. E esse é um ponto, Gisele, que merece uma atenção muito especial, e eu preciso ter muito cuidado com o que falo, porque às vezes a situação é de emergência e é grave, e não tem solução mágica no curto tempo. Quando você fala de um concurso para a Polícia Militar, por exemplo, que é o caminho certo, você está falando de um processo que, quando você colocar o policial na rua, ele leva 2 anos. Entre todas as fases do processo de concurso. Quem está sofrendo hoje com a ameaça do crime, com o crime organizado e com os crimes em geral, ele tem condições de esperar 2 anos por uma resposta do Estado? É difícil. É difícil, então as pessoas estão sofrendo, então você precisa de respostas. O concurso público é necessário. Nós temos um outro problema que é interno, que é o estrangulamento que houve dentro da carreira. Hoje, quem está, o oficial é tratado de um jeito e o praça, especialmente terceiro sargento para baixo, é tratado de outra maneira. Isso gerou um problema, porque quem é praça, ele se sente como se ele fosse de uma outra polícia. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que resolver o problema da manga, né? Hoje o policial está com dupla jornada. Hoje o policial está trabalhando com deslocamento, sabe? E ele acaba ganhando um pouquinho mais porque ele está fora do seu domicílio. Mas ele está esgotado, a saúde dele está sendo comprometida e o Estado não tem uma resposta eficiente. Então nós vamos ter que trabalhar a reestruturação da carreira e para isso o Estado vai ter que abrir espaço fiscal e o dado que o Tribunal de Contas nos apresentou na semana passada Nós demos aqui no Jornal Rede é Publicidade. muito preocupante. Lá estava eu, Dr. Rodrigo Camargo e os demais pré-candidatos ao governo do Estado, e a mensagem que o Tribunal de Contas nos passou foi uma mensagem, assim, de terra arrasada. O governo perdeu a mão no orçamento, não há equilíbrio fiscal, não há espaço para investimento. Então nós vamos ter que ter a capacidade de fazer, né, um governo que reorganize o Estado internamente, adote, né, prioridades dentro do orçamento público para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta e resolva o problema. Então nós vamos ter que ter mais contratações na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal, na Polícia Científica, para garantir segurança pública de verdade. E eu vou finalizar esse ponto só trazendo um dado aqui. Nós temos hoje um problema que é seríssimo, que ele está acontecendo em Porto Velho, no interior. O crime organizado, ele tem 2 abordagens principais aqui. Tem uma face que é a face mais visível, violenta, agressiva, e que vira notícia toda semana praticamente. E tem uma outra face desse crime organizado que está dentro da lógica da estruturação financeira. E aqui nós temos um problema que vai ter que ser enfrentado com inteligência, com a polícia, com integração de forças e dados e informações, porque tem comerciante hoje sendo abordado por membros de facções, ou você vende o seu comércio, ou você abre sociedade no seu comércio, ou você muda de cidade. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, eu estou falando do que está acontecendo no nosso quintal de casa, em Rondônia. Muito sério. Como é que a gente enfrenta isso? É com a polícia motivada, com a polícia respaldada pelo governador. O grande líder dessa ação de enfrentamento é o governador e vice. E uma polícia respaldada do ponto de vista financeiro. Então, o nosso desafio é grande, a gente identificou o problema, tem os caminhos para poder fazer esse enfrentamento e traduzir isso em respostas para quem está lá na ponta. Muito bem, são 18h31, a gente volta em seguida, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. E a nossa presidente não ia perder a oportunidade de fazer uma pergunta, de entrevistar o nosso prefeito também. Por favor, presidenta, fique à vontade. Meu querido prefeito, Léo, você sabe que está entre os meus prefeitos preferidos. Mas favoritismo se conquista todo dia, né? O que você está preparando para continuar merecendo este lugar? Obrigado pelo carinho, Gisele, Maiolino Furtado, e parabéns pela grande audiência, pela equipe de comunicação de excelência e a oportunidade de conversar com toda a população.
A gente tem se dedicado muito diante da realidade e temos transformado com a paciência, com o apoio e com o suporte da população. Eu acredito que o merecimento é fruto do esforço de toda a equipe. Então, certamente eu vou continuar no teu coração e você vai continuar a difundir as boas novas e as entregas que nós temos feito. Em 1 ano e meio, para você ter uma ideia, na área da saúde, que é um grande gargalo, segundo dados dos órgãos de controle, mais de 100 mil pessoas desassistidas diariamente. E em 1 ano e meio, nós fizemos mais que o triplo de entregas de 8 anos, durante 8 anos da gestão anterior. Estou falando de entrega da unidade do Teutônio, da Cachoeira do Teutônio, Três Marias, que estava há 15 anos paralisada. Nós estamos falando da reforma da UPA da Zona Leste, Manuel Amorim de Matos entregue com equipe, com climatização, com regulação. Nós estamos falando da unidade Rafael Vaz e Silva, com mais de 24 especialidades. Agora, compra do Hospital Universitário, que era um desejo e um sonho de 100 anos. Não somente o hospital universitário, mas o hospital com a compra direta e com os recursos próprios do município. A prefeitura, quem comprou, já fez a doação para a Uni. Agora a gente já está falando de realizar essa transição nesse semestre com especialidades médicas. Nós estamos falando da clínica do bem-estar animal, da causa animal, que também há 8 anos nada tinha sobre isso. Tinha malemar, castração, e hoje a gente faz até castração aos finais de semana fora daquele ambiente também, que é tão importante. Então é uma outra realidade. Sabemos que tem muito que ser feito. Imagina quando nós tivermos um governo alinhado, que pense Porto Velho como a capital de todo rondoniense. A nossa grande dificuldade, o desafio é que nos foi prometido recursos para investirmos em Porto Velho. Nós temos uma equipe extremamente preparada e nós temos dezenas de projetos que estão prontos. Prova maior é que mesmo com os desafios financeiros que nos deixaram, com um rombo muito grande das contas, nós conseguimos fazer o maior pacote de licitação da história da própria administração. 140 milhões no primeiro semestre, mais 160 no segundo semestre. A considerar quase 200 milhões de drenagem, de macrodrenagem, para a gente conseguir avançar de forma consistente em relação às alagações. Eu estou falando da entrega, se Deus quiser, de um pronto-socorro que vai ser licitado, pronto-socorro infantil, que também não temos, uma capital de estado não tem o pronto-socorro infantil, uma policlínica, a Casa da Mulher Brasileira, recurso por convênio do governo federal, mobilidade urbana, pegamos o ônibus mais caro entre todas as capitais do Brasil e já temos o ônibus mais barato entre todas as capitais, R$3, tiramos a parte exclusiva de ônibus, faixas oblíquas de 45 graus, segurança pública, que é responsabilidade do Estado, mas a gente colabora a ponto de apresentar o primeiro projeto da região norte, que paga a polícia para que no período de folga esteja à disposição do município, que é a atividade delegada. Mas realizamos o concurso da Guarda, realizamos o processo de contratação da Guarda Municipal, uma das únicas capitais que não tem, e agora está para vencer, inclusive, a todos os interessados. Nós já temos 6 mil, quase 7 mil inscritos, aliás, 10 mil inscritos, 7 mil que já pagaram. Então aí vence daqui a alguns dias. Quem tem interesse, realize. Inclusive, Guarda Municipal, que vai ser mais bem remunerada, por exemplo, do que a Polícia Civil é hoje, para vocês verem que vale a pena fazer essa reflexão. Temos ajudado em todas as frentes para fazer a população voltar a sorrir, ter brilho nos olhos e ter a certeza que pisa no chão, no solo sagrado da nossa Princesinha do Norte, e que aqui é a capital de todos os rondonienses. Porto Velho, quem aqui nasceu e que aqui escolheu, certamente vai nos ajudar a realmente virar essa chave diariamente. A gente fica muito contente de estar aqui com o nosso pré-candidato ao governo, Marcos Rogério, nosso pré-candidato, Dr. Rodrigo Camargo, um deputado estadual de excelência, super estudioso, dedicado, que se dedica com afinco, que sabe o que fala e que vai ajudar muito o nosso governador, Marcos Rogério, certamente a olhar Porto Velho realmente como referência, alocar recursos, colaborar com projetos, com convênios, termos de cooperação, enfim, Porto Velho cada vez mais ter cara de capital. Muito bem, são 18 horas e 42 minutos, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Vamos cumprimentar então o delegado Marcos Camargo, mais uma vez está conosco aqui com a gente. E bem-vindo, boa noite. Fala um pouquinho também da expectativa, deputado, desse momento em que isso está vivendo, do convite também para fazer parte desse pleito. Boa noite a todos. Para mim é uma imensa alegria hoje poder estar ombreando um projeto com o qual eu tenho visão e objetivo em comum com o governador, futuro governador do estado de Rondônia, Marcos Rogério. Afinal de contas, nós não podemos mais dividir um futuro que Rondônia tanto almeja. Então, poder estar somando os esforços nesse projeto, tendo a oportunidade de trabalhar junto do senador Marcos Rogério, que possui uma experiência imensa, foi deputado federal, foi senador da República, sabe as portas que tem que bater junto ao governo federal para trazer recursos para o estado de Rondônia. Há 4 anos que praticamente estou na Assembleia Legislativa, conheço da porta para dentro
os buracos que o Estado possui. Nós sabemos que enquanto você é um parlamentar, você cobra, você fiscaliza, você aponta os buracos. Porém, chegou o momento de não apenas apontar os buracos, mas ir lá tapar esses buracos. E poder estar ao lado do governador Marcos Rogério, para mim é uma imensa alegria, ainda mais quando tenho a oportunidade de trabalhar nesse projeto junto com o prefeito Léo Moraes, na qual é o meu líder partidário. É uma imensa alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, deputado. São 18h43, Beatriz. A gente sempre pede, durante as nossas entrevistas, a participação da população, dos nossos ouvintes, através do 999819494. E o Marcelo, que é do Flodoaldo Pontes Pinto, participou, disse boa noite, Bernon, Beatriz, a todos presentes. Boa noite. Hoje de manhã eu tive a felicidade de poder cumprimentar Marcos Rogério pessoalmente na saída do condomínio. Quero também deixar aqui meu apoio, até porque pessoas próximas a mim hoje estão com ele nessa corrida pelo governo de Rondônia. Espero que assim seja, ele vencendo, ele possa ter uma boa gestão governamental e colocar em prática todos os projetos por ele proposto nessa caminhada. Estou desejando um abraço ao senhor, senador. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente vai falar de infraestrutura. Eu queria aproveitar para soltar a pergunta aqui do Arão, um dos nossos ouvintes do interior aqui do estado. Ouve só. Boa tarde, Bernon. Boa tarde, Beatriz. Sou aqui de Mirante da Serra. Já voltei para o senador, aqui de Mirante da Serra. Eu queria perguntar ao senador, assim, se ele foi eleito como governador, nós sabemos que a autoridade máxima do Estado, toda vez que eu passo no pedágio, eu fico lembrando assim, vai ter como, governador, baixar um pouco o pedágio, o valor, ou não tem mais jeito de baixar o preço do pedágio? Você, como autoridade máxima, se foi eleito, se você me responder, eu fico grato. Um abraço a todos. São 18h45 agora, por favor, a gente faz um break, rapidinho a gente volta e o senhor responde essa pergunta, tá bom? Fique ligado. Ao vivo para todo o estado, agora são 18h50. De volta, são 18h50, Beatriz. Reta final do nosso jornal. Queria agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tem participação aqui de várias regiões do estado, inclusive várias perguntas sobre segurança pública. Mais cedo falamos sobre segurança pública. Daqui a pouco você vai poder rever a nossa entrevista no YouTube através do @BandFMRO. Agora há pouco, antes do intervalo, nós falávamos sobre a participação do Arão, nosso ouvinte de Mirante da Serra, e questionava os valores altos dos pedágios. E ele fez a seguinte pergunta: caso o senhor seja eleito governador, haveria possibilidade de tentar reduzir esses valores, candidato? Olha, quero agradecer o Arão, deixar um abraço para o Marcelo também, que fez a participação aqui. E olha, primeiro a gente deixa claro que quem impôs, né, a rodovia 364 é uma rodovia federal. Né, portanto, quem faz a concessão de rodovias federais é o governo federal, através do Ministério dos Transportes, ministro Renan Calheiros Filho e a ANTT. Agora, o que nós estamos fazendo nesse momento e como governador nós vamos poder fazer lá na frente? Nesse momento, como parlamentar, a gente pode cobrar, né? Cobrar que a tarifa seja revista, porque realmente é uma das mais caras do Brasil, o que é um absurdo, porque não tem investimento, não tem melhorias e a cobrança está sendo feita. Então nós pedimos a revisão com base no fluxo, no volume de veículos que está passando pela BR. Os números que a gente tem é que estão muito acima daquilo que foi projetado. Então, a ANTT está fazendo a revisão nesse momento. Então, logo esse relatório fique pronto, nós teremos a condição de ter a revisão da tarifa. Essa é uma etapa. A outra etapa, e aí como governador eu digo isso, porque se eu fosse o governador lá atrás, eu teria pisado na porta para o governo federal para não deixar fazer. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez isso em Santa Catarina. O presidente Lula foi lá tentar fazer pedágio, colocar pedágio em Santa Catarina, ele disse, aqui não. Tanto que está uma briga entre o governo federal e o governo do estado. O governo federal dizendo, o governador de Santa Catarina não quis investimento. E ele disse, não, eu não quis pedágio para o catarinense pagar. Ou seja, o governador tem poder para impedir. Como essa rodovia já está pedagiada, o que eu fiz foi chamar o pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, que é o meu pré-candidato à presidência da República, tratei com ele desse assunto, ele inclusive registrou, está gravado isso, dizendo, Marcos, ganhando a presidência, eu vou reabrir a discussão do pedágio na 364. Então nós temos um canal que é a revisão do pedágio com base no volume de carros e carretas que está passando nela, e temos um compromisso político do pré-candidato sendo eleito, ele vai reabrir a discussão para a gente poder rever o pedágio da 364.
Muito bem, eu quero continuar falando sobre a infraestrutura para a gente dar sequência, aproveitar e falar que nós conseguimos 10 minutos a mais, seguiremos a nossa entrevista e o Jornal Rede Clube Cidade até às 19h10. Como senador, o senhor teve uma atuação muito forte na infraestrutura e recentemente defendeu que Rondônia precisa de uma espécie de revolução nessa área. Apontou que dos cerca de 6 mil quilômetros de rodovia estaduais, apenas 1,5 mil são pavimentados. Verdade. Se for governador, por onde começar? Bom, primeiro com o dever de casa naquilo que é emergencial. As rodovias, nós temos realmente 6 mil e poucos quilômetros de rodovias estaduais, só 1.500 tem asfalto. E daquelas que tem asfalto, o asfalto está comprometido. Então nós vamos ter que começar fazendo o básico, cuidar da manutenção, revitalização, recapeamento das rodovias que estão hoje em condições ruins. Agora, além disso, o nosso plano de governo prevê um programa robusto de pavimentação. Rondônia precisa voltar com um programa de pavimentação que conecta as regiões. O que puxa desenvolvimento econômico é infraestrutura. A infraestrutura puxa o desenvolvimento econômico. Nós estamos vivendo um momento hoje de colapso orçamentário, ou seja, o Estado está gastando mais com o custeio da máquina do que com investimento. Nós temos pouco recurso para investimento. Como é que você aumenta a arrecadação do Estado? Estimulando a atividade econômica. E a atividade econômica vai para frente quando você tem mais asfalto. Só um exemplo para vocês perceberem a importância disso. O governo do Mato Grosso, vizinho nosso aqui, nos últimos 3 anos, anunciou e está fazendo 3 mil quilômetros de pavimentação, de asfalto. Até uma rodovia federal no Mato Grosso, o governo do estado chamou para si a responsabilidade e ele é que está fazendo a reforma e manutenção. Ou seja, investir em asfalto é criar o ambiente para o desenvolvimento econômico. E aí eu digo para você objetivamente, nós temos que retomar a rodovia do Boi para tirar a dependência do rondoniense da BR-364. E eu digo isso com muita tranquilidade. Nós temos hoje a bancada federal com R$500 bilhão por ano em orçamento. Como governador, nós vamos chamar a bancada do lado para ser parceira dessa solução estruturante para a infraestrutura. 150 quilômetros de asfalto. Você faz o primeiro trecho lá do Trevo da Pedra, em Chupinguaia, até o município de Parecis. O outro trecho da Capa Zero, em Alvorada. Com isso, você já tira metade da dependência de Rondônia da 364. E eu finalizo a questão da infraestrutura dizendo, a 420, a rodovia que sai de Buritis até Nova Mamoré, tem que ser feita. É um corredor estratégico para o que vem pela frente do Estádio Rondônia. Guajará vai ser estratégica para salvar indústrias do Estádio Rondônia. Essa rodovia tem que ser asfaltada. Aqui, em Porto Velho, nós temos a RO05, a Estrada da Penal. Um asfalto que nunca saiu, foi prometido e não saiu. Você sabe o que é pior, Ebernon? Sim. Você sabe o que é pior? Jacu da Vala. Jacu da Vala. Sim. Lá, a ponte. Aqui. 7 anos, uma ponte que foi iniciada, não fizeram a conclusão, pagam lá 3.200.000 reais por ano de aluguel de uma balsa para o pessoal passar numa ponte improvisada, que na verdade é uma balsa. São mais de 10 milhões investidos na balsa. Se esse dinheiro tivesse sido investido na ponte, já teria uma ponte nova. A 101 que liga a União Bandeirantes, falei com o Léo, o prefeito Léo Moraes, falei, Léo, é compromisso nosso, nós vamos fazer junto essa rodovia de acesso à União Bandeirantes. Ou seja, nós temos que destravar a pauta da infraestrutura no estado de Rondônia, vai melhorar a vida de quem está na ponta e vai garantir desenvolvimento econômico para o estado. Agora são 18h57. Boa noite ao Paulino, que nos acompanha lá em União Bandeirantes. A nossa próxima pergunta, quem vai fazer é o nosso convidado Marcos Rogério, candidato ao governo do estado de Rondônia, a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado. Pois não, presidente. Senador, em meio a tantas cobranças sobre o que não funciona, também é importante falar dos acertos. Qual o resultado concreto do seu mandato em Brasília o senhor tem mais satisfação de ter trazido para Rondônia? Olha, nós temos grandes obras, grandes investimentos no estado de Rondônia, Gisele. Mas eu diria para você que o investimento para mim mais importante é o investimento que eu faço na saúde. Às vezes não é uma obra, às vezes é um recurso para custeio. Aqui em Porto Velho eu coloquei para o Léo 10 milhões de reais de custeio para a saúde. É o recurso que vai pagar o médico, que vai pagar o medicamento, que vai fazer a saúde funcionar, que vai ter entrega para a população. Mas eu tenho obras. Lá em Machadinho do Oeste, por exemplo, tem um hospital novo, já na fase final de construção. Lá em Jiparaná eu estou com dinheiro na conta da prefeitura para fazer o novo hospital da cidade de Jiparaná. Em Ariquemes, a farmácia, a central de regulação, de transporte,
o prédio já está praticamente pronto, recurso nosso. Lá em Colorado do Oeste, recurso na conta da prefeitura para fazer o novo hospital da cidade de Colorado do Oeste. Grandes investimentos na área de asfalto, na área da agricultura, mas para mim o recurso mais importante é o que eu coloco na saúde, porque é onde está o maior problema do Estado. Não por acaso, essa é a pauta talvez mais sensível que nós temos. E aí eu digo para você, o Estado ele precisa parar de olhar para a saúde como estatística, como números. Ah, tem tantos mil rondonienses na fila da regulação, tem tantos mil rondonienses na fila para fazer um exame de endoscopia. Não são números, não são estatísticas, são pessoas. O que está por trás dos números e das estatísticas são pessoas que sofrem, que estão padecendo. E aí você tem uma solução inteligente que muda essa lógica de sofrimento, que é a descentralização. É tirar a concentração de Porto Velho. Nós temos que parar de importar doentes para Porto Velho, que aí você abarrota o João Paulo II, o Santa Marcelina, o Hospital de Base, o Regina da Paz. Fazer esse atendimento chegar no interior. Custa mais barato, é mais rápido e mais eficiente e você tira as pessoas do sofrimento. Então eu diria para você que como parlamentar, como senador, eu tenho a alegria de ajudar os municípios. A saúde nos municípios hoje tem mais entrega do que o Estado. Mas como governador, a prioridade é descentralizar, fazer o atendimento chegar na ponta. E do ponto de vista estruturante, fazer o hospital de urgência na capital, que foi prometido e não fizeram, o Euro, e no interior fazer o hospital de traumas, que será na cidade de Ji-Paraná. 70% dos traumas de Rondônia estão ligados ao trânsito. Nós vamos colocar o Detran, que é o que mais arrecada com o trânsito, para financiar o hospital de traumas na cidade de Ji-Paraná. Hospital de traumas, o centro de reabilitação e o banco de órteses e próteses. Isso é compromisso com a saúde. 19 em ponto, a gente reforça mais uma vez a nossa rede. Vamos ficar no ar mais 10 minutos, então, portanto, o break da 19, a gente vai passar, vamos veicular às 19 horas e 10 minutos. Falamos da saúde, o senhor tem experiência no Congresso Nacional também, senador, e já presidiu a Comissão de Infraestrutura do Senado. E o que essa experiência em Brasília lhe ensinou, o que pode ser útil também na administração do Estado? Reforçando isso de modo geral, pegando, o senhor acabou de falar sobre esse tema, que é um tema importante, que é a questão da gestão, que a gente percebe que não falta dinheiro. Dá para fazer com o dinheiro arrecadado pelo Estado. O que falta? O que falta é capacidade de liderança e um governo que aponte os caminhos, sabe? Hoje eu tenho a alegria, tanto eu quanto o Rodrigo Camargo, de ter ao lado, né, prefeitos que estão governando a maioria das cidades de Rondônia. São 31 prefeitos que estão conosco nesse projeto. O prefeito Léo Moraes, o prefeito da nossa capital, e ao lado dele outros prefeitos que têm a experiência e que têm a vivência, sabe, de enfrentar problemas na ponta e que estão nos ajudando, sabe, a trabalhar um plano de gestão eficiente que faça com que o Estado chegue na ponta. O dinheiro público precisa chegar na ponta. Sabe, não pode ficar um Estado burocrático, um Estado que dificulta a vida das pessoas. É possível fazer entregas, é possível conectar o Estado. Então, a comissão me deu a compreensão do quão estratégico é a infraestrutura. Por isso que eu estou dizendo, se o orçamento público está estrangulado hoje, como é que a gente libera espaço orçamentário, aumenta a arrecadação? Aumentando imposto? De jeito nenhum. Sobrecarregando o contribuinte? Nós temos que tirar o Estado do cangote do contribuinte. O que nós temos que fazer é aumentar a arrecadação pela atividade econômica. E a gente estimula a atividade econômica preparando o Estado para esse salto. E aí, eu já falei aqui sobre o programa de asfalto. Nós temos que voltar a conectar o Estado por asfalto. Citei aqui alguns exemplos. Mas olha, nós temos as rodovias estaduais que vão continuar sendo de chão, que tem que ter estrada boa. O produtor rural, ele quer estrada boa, ponte boa e bueiro funcionando para ele passar. Então, se eu coloco o DR, reestruturo, porque tem que reestruturar, o DR está acabado, reestruturo o DR e coloco ele para cuidar da atividade da atenção primária, que é garantir essa estrada boa, nós vamos fazer esse Estado virar uma potência, porque facilita a logística. Então, a experiência dessa comissão me mostra que o caminho para destravar o Estado é o caminho da infraestrutura. Eu poderia dizer para vocês aqui, eu nunca fui do grupo político desse governante, mas Rondônia teve, no passado, um governador que fez asfalto, que destravou o Estado. Na época, o orçamento era de 4 bi. Ele colocava 1,16 bi em asfalto.
Hoje o Estado tem um orçamento de 18,6 bilhões e o orçamento para asfalto não chega a 400 milhões. Aí não vai. Não tem como fazer asfalto sem orçamento. 19:03, Beatriz. O senhor falou que não há orçamento. Essa semana, o Tribunal de Contas, como inclusive mencionado pelo senhor, mostrou esse desequilíbrio fiscal. Mais de 70% da nossa folha está destinada a servidores públicos. Como colocar em prática projetos como, por exemplo, a descentralização da saúde, como, por exemplo, um novo hospital, que é, digamos assim, um trauma do rondoniense não ter tido um novo hospital ao longo dos últimos 8 anos. Como colocar tudo isso em prática sem os recursos em caixa? O nosso problema, ele não é financeiro. Né? O Estado tem um orçamento que, assim, a arrecadação do Estado é alta. Nós estamos com 18,6 bilhões. O Estado perdeu a mão, foi na governança. Ele está gastando mais com a máquina pública do que com o investimento na ponta. Esse é o problema. E aí nós vamos ter a capacidade de eleger prioridades para destravar o investimento público. No caso da saúde, o problema aqui é mudar a matriz de solução. É descentralizar o atendimento. Vai ficar mais barato. Com o orçamento que nós temos um orçamento hoje de 2,3 bilhões para a saúde pública. Quando a gente colocar esse atendimento acontecendo na base, através de contratos de gestão com as prefeituras, e o setor privado vai poder se habilitar também nas mesmas condições, porque eu vou aplicar lá a tabela SUS e aplicar o que São Paulo já faz, que é a tabela SUS paulistana, nós vamos fazer a tabela SUS rondoniense, que é uma complementação do valor de um procedimento cirúrgico, de uma consulta com um especialista. Então você vai ter especialista para fazer isso lá na ponta, na estrutura que o município tem. Tem uma rede privada que quer se habilitar. Tudo bem. Ele vai se habilitar como estará um hospital do município. E com isso, a gente resolve o problema do paciente. Beatriz, eu vou dizer para você, é mais barato fazer dessa forma, descentralizando, do que trazendo para Porto Velho. Sem falar no risco que o paciente corre na BR-364. O outro ponto é uma questão de prioridade. Repito, o Estado hoje ele está gastando mais com o custeio da máquina do que com investimento. Então, está colapsado o orçamento? Está. Mas é em razão do modelo que o governo atuou. O governo escolheu um caminho que é um caminho que não deixa o dinheiro público chegar na ponta. E aí ele gasta esse dinheiro público com o próprio funcionamento da máquina. Eu entendo que nós temos que valorizar o servidor público. Sim. Não tem Estado forte com o servidor público desestimulado, sem correção salarial, sem o reconhecimento, sem o respeito. Então a gente precisa do servidor público valorizado, concursos para recompor quadros, tudo isso. Agora, além disso, nós temos que ter investimento para promover o Estado na direção certa, fazer o Estado voltar a crescer. Agora, 19:06, temos mais 4 minutos e, senador, o senhor vem de uma trajetória de defesa também do agronegócio e da produção rural. Qual é hoje o principal gargalo para o produtor, para que o produtor possa ser muito mais competitivo? Claro, o senhor falou das estradas, é importante, sem dúvida nenhuma, mas existem outros insumos, maquinários, etc. Por favor. Nós vamos ter que trabalhar um programa robusto para acabar com as pontes de madeira. Esse é um dos principais problemas, porque não tem mais madeira para fazer ponte. Eu sou um dos parlamentares que mais invisto em construção de ponte de concreto e aço. Só de garantia, essa ponte tem 50 anos. Já pensou? Então a gente vai ter que mudar essa tradição de ponte de madeira por ponte de concreto e aço, né, galerias, tubos, enfim. Mas além disso, Ribeirão, eu diria para você que um dos principais problemas que o produtor rural enfrenta hoje é a burocracia do Estado, que dificulta a vida de quem quer produzir. O produtor rural é tratado como criminoso. Sabe? Tudo que ele quer é liberdade para produzir, ele sabe produzir. O pequeno precisa de apoio, precisa de assistência, precisa de uma máquina, de um equipamento para ajudar ele da porteira para dentro, né? Precisa de uma Emater fortalecida, né? Conectando ele com aquilo que há de mais moderno. Agora, além disso, ele precisa de uma sedã que funcione, uma sedã reestruturada para resolver. Aquilo que é direito do produtor rural, você não pode negar a ele. Uma coisa que eu vou fazer, e vou dizer aqui, nós vamos fazer um decreto ou uma lei, se for tem que ver aí o caminho jurídico, para acabar com essas multas que foram aplicadas para o produtor rural pela ineficiência do Estado. Você quer ver o negócio? O cidadão foi plantar café, ele preparou o solo, ele ganhou a muda,
Ele comprou os equipamentos para fazer irrigação, e aí na hora que ele pediu a outorga d'água para fazer irrigação, o Estado não deu. E ele ficou 6 meses, 1 ano, aí ele foi lá e meteu a cara e fez. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi multado. Como é que você vai permitir que esse produtor rural tenha uma multa em razão da negligência do Estado? Então nós vamos enfrentar isso. As multas que foram fruto, consequência da inação do Estado, da ausência do Estado, nós vamos anistiar, nós vamos suspender. Outro assunto é a regularização fundiária. 2 pontos. Regularização fundiária. Nós vamos trazer para o Estado, sabe, o papel da regularização fundiária. O INCRA é importante, tem uma memória importante, mas ele não tem braço operacional. Então o Estado vai fazer, nas áreas que pode fazer. Então, regularização fundiária e regularização ambiental. Uma SEDAM que funciona, uma Emater que colabora com essa política de resposta, porque hoje, mesmo que o produtor rural às vezes não tenha uma multa ou não tenha um embargo público, o PRODES, que é um sistema de monitoramento que mapeia fogo, desmatamento, o satélite pega em cima, identificou, o frigorífico já não compra o gado daquela propriedade, a trade já não compra o produto daquela propriedade. Então nós só temos um caminho, é trabalhar dentro da lei. E a SEDAM vai ser fundamental para destravar isso. Regularização fundiária e regularização ambiental. Muito obrigado, Marco Rogério, muito obrigado pela presença aqui no nosso jornal Rede Clube Cidade, obrigado a todos. Pois não, Beatriz? Só antes de finalizar, queria agradecer a participação de todos os nossos ouvintes. Perfeito. Nosso tempo é curto, queríamos conversar muito mais, teremos outras oportunidades. Não vai dar tempo de fazer a pergunta de vocês, mas parte delas vou repassar aqui ao senador Marcos Rogério, para que em outra oportunidade a gente tenha a oportunidade de responder e vou conversar com vocês no WhatsApp. Senador, muito obrigado. Fique à vontade para suas considerações. Na verdade, eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade. Um prazer estar aqui ao lado da Gisele, que é uma querida, todo mundo gosta da Gisele, né? E é sempre uma alegria poder estar junto, ao lado do prefeito Léo Moraes, né, do Rodrigo. Nós conseguimos juntar um time de pessoas que não são iguais, não pensam iguais, mas que querem o mesmo Estado, um Estado que funcione, um Estado que cuida das pessoas, um Estado que anda para frente, sabe? E a gente vai fazer um governo com a colaboração dessas pessoas. Está aqui o Léo Moraes, que está fazendo uma gestão eficiente. Eu já sou parceiro do prefeito Léo Moraes como senador da República. Tenho grandes investimentos. Porto Velho vai ter um centro de convenções, nós mandamos recursos para cá. Nós destravamos o asfalto da Expresso Porto, com um pedido que o Léo me fez. Nós destravamos, a obra está andando. Nós colocamos recursos na saúde, tem praça no Cristal da Calama, tem asfalto no bairro Lagoa, recursos que nós mandamos para cá e o prefeito Léo está destravando. Agora nós queremos fazer com o governo do Estado. Pegar toda essa capacidade, toda essa experiência dos aliados e levar para dentro do governo, para esse Estado funcionar e cuidar das pessoas. Eu repito aqui, não se trata de números ou estatísticas, trata-se de pessoas que estão do outro lado sofrendo e que é um Estado que resolva. E é isso que a gente vai fazer. Obrigado a todos. Muito obrigado ao prefeito Léo Moraes, ao vice-governador do Estado, Rodrigo Camargo, obrigado a todos. Pedofilia é crime, o agressor está mais próximo do que muitos imaginam. Ele pode ser o pai, irmão, tio, padrasto ou um parente próximo da vítima. Vamos proteger nossas crianças. Denuncie. Ligue para 190. Essa é uma campanha do jornal Rede Clube Cidade.